Bom, pessoal, bom dia. A nossa primeira atividade de hoje na 10ª Semana Acadêmica do Campus Arraial do Cabo, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem a palestra aí do professor Igor Machado Coelho, com o tema falando aí sobre blockchains e os generais bizantinos. Confesso que eu estou curioso para saber essa relação, né? O Igor aí é uma pessoa sensacional com quem eu tive o prazer de dividir não só os corredores aí da Universidade Federal Fluminense, mas também o quarto, né? A gente foi parceiro aí de República. O Igor tem uma trajetória fenomenal, passando aí pelo Instituto Federal de Ouro Preto, né? Instituto Federal de Minas Gerais, do campus de Ouro Preto. Ele se formou em técnico lá pelo IFMG. Ele é professor da UF desde 2015, se eu não me engano, 16, né, Igor? Antes foi professor da UERJ. Na verdade, a UF foi agora, né, 2020. 2020? Foi. Tá certo. 2016. Não. E ele tem mestrado e doutorado em computação pela UF e trabalha aí em diversas linhas de pesquisa, né, incluindo aí computação de alto desempenho, metaheurísticas e mais recentemente cidades inteligentes. Tá, Igor, fique à vontade, você tem aí 40, 50 minutos para fazer sua apresentação, não no sentido de que você só tem isso, né, porque a gente tem o horário marcado aí das palestras, a gente não pode estourar o teto, que senão a gente acaba atrapalhando as outras atividades. Tá bom, deixa só uns 5 a 10 minutos, mas eu te aviso logo no final, para a gente poder fazer as perguntas, tá bom? Fica à vontade aí. Beleza. Obrigado aí, Marcos, pela introdução, Guerini. É um prazer aí estar aqui, contribuindo com vocês, e uma coisa que eu me orgulho muito que você falou, realmente, é que eu sou formado no IFMG, né, na época era o Cefet Ouro Preto, agora é IFMG de Ouro Preto, técnico de instrumentação eletrônica, que é uma coisa muito legal, assim, eu acho que agrega muito a formação, então eu sempre gosto de falar isso para incentivar, né, eu acho que é um momento que a gente pode já formar uma base sólida, né, para tudo que vem depois, né, o mestrado, graduação, doutorado, para quem seguiu, mas eu dou graças a essa base. Então, hoje eu vim aqui para falar sobre blockchains generais bizantinos. Eu coloquei um punhado de slide, então pode ser que eu pule alguns, ou acelere, ou fale mais devagar, então vamos ver. Mas a ideia é trazer esse tema e de uma forma mais provocativa mesmo. Então, a ideia dessa apresentação hoje... Tá passando slide, só para ver se não travou. Tá sim, tá sim. Beleza, que às vezes o Meet dá uma travadinha. Beleza, então são 4 tópicos, basicamente, que eu vou abordar. Primeiro, uma breve história da blockchain, falar um pouco sobre aplicações descentralizadas, que são os DEPs, para quem não conhece, ataques bizantinos e consenso, perspectivas e potencial disruptivo da tecnologia. Tá, deixa eu resumo aqui só para registrar, depois para quem vê o vídeo. Beleza. Então, essa história de blockchain e Bitcoin, a blockchain, na verdade, né, começa justo ali em 2008, com um artigo que lançou a tecnologia do Bitcoin, por uma pessoa, ou um grupo de pessoas, que é esse Satoshi Nakamoto, que a gente não sabe quem é, mas que é uma tecnologia que visava resolver esse problema do double spending, que é o ato, você tem uma moeda eletrônica, né, que não pode ser gasta 2 vezes. Então, como é que você pode fazer isso, né? Se você tem um banco de dados normal, fala assim, vou subtrair do meu, mas e aí, eu vou pagar para alguém, como é que você sabe, né, que a pessoa realmente tirou o dinheiro e passou para outra pessoa? Então, foi essa proposta de um registro descentralizado, um registro público, que é essa base de blocos, né, que é essa blockchain, ela é organizada como uma cadeia de blocos, que está aqui, não sei se dá para ver meu cursor, mas... É uma estrutura de dados, né, com foco na imutabilidade dos registros. Então, a ideia é que você mantenha aquele registro histórico de todas as transações que já existiram, né, e que você consiga manter essa base de uma forma neutra. Então, os participantes dessa rede são independentes, e aí surge essa questão também do descentralizado que eu vou falar. Falando assim, de onde que eu surgi, como é que eu caí nessa área de blockchain, né, então, eu, como o Marcos falou, eu sou professor universitário na UERJ e na UF em 2020, e pesquisador inicialmente de computação,
Mas em 2016 ali eu conheci o Bitcoin como por curiosidade mesmo, né, para entender como funciona a tecnologia. E aí essa palestra, na realidade, ela é toda ligada à tecnologia, né, mais do que, digamos, a moeda em si. E depois conheci outras redes, como essa NEO e Ethereum, que são redes que eu trabalho até mais. São Turing completas. Então, falando dessa Turing completude, esse camarada aqui, o Turing, ele é considerado aí o pai da computação, e tem até esse filme do jogo da imitação, que ele ficou famoso aí mais recentemente, em que ele fazia um dispositivo, né, que era contra, vou ter que dar um pouco de spoiler, né, mas o filme já passou também, né, mas, assim, é um contexto da Segunda Guerra Mundial ali na batalha contra os nazistas, né, uma guerra da informação. Então, o que ele fazia não era exatamente a máquina de Turing, como a gente conhece hoje a máquina teórica, que embasa todos os computadores, né, e mesmo algoritmos de forma geral, é uma máquina mais ligada à questão específica de quebrar uma cifra, né, quebrar uma cifra criptográfica, que também é a base da blockchain, essa questão da segurança. Como é que tudo isso aí que eu vou falar vai contribuir um pouquinho para essa compreensão da blockchain. E aqui na esquerda tem o símbolo do NEO e do Ethereum. São duas blockchains Turing completas, que eu acabei não falando que era o Turing completo, que é a capacidade de você programar qualquer tipo de código. Então, é uma rede que não faz só pagamento, então, de certa forma. A blockchain, quando ela é Turing completa, dessa forma, ela permite você escrever códigos arbitrários, qualquer tipo de código que você quiser, e colocar nessa rede, que é uma rede neutra, centralizada, que vai executar o seu código de forma correta e verificável. Então, esse é o grande ganho. Você consegue automatizar várias coisas e ter a certeza de que aquilo vai ser seguido. É por isso que a gente chama também de contrato inteligente, esse código que roda na blockchain. Então, como é que esse Bitcoin funciona? Provocando aqui, ele veio para resolver esse double spending problem, né? E ele trabalha com máquinas que fazem mineração. São máquinas que ficam trabalhando o tempo todo, resolvendo problemas difíceis, que são problemas que a gente chama de proof of work, que é uma prova de trabalho. Então, elas competem para colocar as transações dos usuários, que estão interessados só na transferência, digamos, do asset deles, né, do bem, mas que, para isso, ele tem que pagar uma pequena taxa nessa própria rede, no custo da rede aí, e essas pessoas ganham essa recompensa se elas conseguirem forjar novos blocos. E é intencionalmente difícil, porque senão teria uma explosão de informação na blockchain, então é controlado, você só lança o bloco a cada X minutos, né, e se os mineradores, digamos, a máquina melhorar muito, começarem a trabalhar muito rápido, você intencionalmente torna isso mais difícil. Então você precisa de um problema difícil. Então esse problema difícil aqui, no caso, é um problema de hashing, um SHA-256 que é usado. E que deu uma coisa errada aqui no slide, né, não sei o que é isso, então eu vou passar. Então, eu mencionei também, eu esqueci de falar ali da cifra de César, né, que é um algoritmo criptográfico dos mais antigos, que envolve trocar letras de lugar, né? Então, você cifra uma mensagem de uma forma que ninguém consegue ler, isso que é a criptografia que eu estou falando ali, e aí você, para quem está vendo, aquilo não parece nada, né? Aquilo parece uma bagunça, mas na verdade tem uma mensagem cifrada ali. Você escolhe na cifra de César, você escolhe um certo número de casas ali. Por exemplo, você vai trocar o A por o E, sei lá. E aí, isso é simples, mas pode ser atacado. Por quê? Porque os idiomas têm uma frequência ali, né? Você usa muito mais uma letra do que outra. Então, mesmo que você troque de uma forma sistemática, pode ser que a pessoa descubra o que é aquela cifra, né? Que também é explorado no filme lá, voltando ali o jogo da imitação. E aí, vamos ver que, na verdade, isso aqui não era um erro de slide, né? Na realidade, isso aqui era uma mensagem cifrada. Então, se vocês olharem aqui agora, está a resposta, né? Então, se vocês quebrarem a cabeça ali, não é tão difícil perceber que a gente está pulando 3 letras para frente. É claro que isso para um computador é muito fácil, porque se a gente, como eu falei no slide anterior, se você pular 26 caracteres para frente, você já resolve esse problema. Então, a gente precisa de um problema mais difícil. Então, existem problemas mais difíceis para fazer essa assinatura digital, para você garantir que você gastou aquele coin mesmo, então você assinar digitalmente, e o hash, como um sumário de mensagem, que garante que aquele bloco está íntegro. Então, essa conexão de blocos, ela é feita com essa técnica de hashing, em que você você encontra uma sequência ali de bytes, uma sequência de letras que representa toda aquela infinidade de informação e de uma forma que evite colisões, para que você não tenha repetição daquilo.
Então, deixei aqui mais um slide aqui sobre técnicas mais avançadas de criptografia. É usado muito curvas elípticas, no caso do Bitcoin, tem aqui o código, aqui a nomenclatura, que é a curva de 256 bits. E aí eu deixei um link aqui, que é claro que eu não vou explorar agora, mas vocês podem ver com calma depois, se quiserem saber mais sobre essas técnicas mais avançadas, em que, teoricamente, nem mesmo com um supercomputador, né, com o melhor computador do mundo, a gente não consegue quebrar, ou seja, fingir que eu sou o dono de uma certa carteira lá na rede, por exemplo, do Bitcoin, ou de qualquer outra rede. Então, é assim que a gente consegue garantir a autenticidade. E aí, no Bitcoin, existe uma certa competição, que a gente chama de Proof of Work, né, que é um consenso econômico, as pessoas gastam energia elétrica ali para minerar os blocos, mas isso é suscetível a um ataque de 50% mais um, por quê? Porque, na realidade, a gente nunca sabe quem vai fazer o bloco, então as pessoas estão competindo ali. Quem terminar primeiro, quem agregar transações e fechar um bloco com um hash válido, vai ganhar aquele bloco, a recompensa do bloco. Então, pode ser que existam ramificações ou forks, porque pode ser que duas pessoas ao mesmo tempo, dois grupos de mineradores, criem bloco ao mesmo tempo. E aí ele não vai querer abandonar aquele fork dele, porque ele ganhou já a recompensa, né, que só existe naquele mundo dele, né, que está desse lado de cá, mas em algum momento ele vai ser forçado a abandonar aquele fork dele e seguir uma linha comum, né, porque é uma questão econômica ali. As pessoas estão minerando, elas querem minerar o ramo que é o ramo de sucesso. Então, em algum momento, essa competição força com que exista um estado global único, que é uma coisa bem interessante na rede. Então, você tem essa visão global, ou seja, todo mundo vê o saldo de todo mundo de uma forma consistente, né? Porque não adianta um falar que um tem 100, outro tem 0, né? Como é que você resolve isso, né? Então, o estado é consistente. Então, isso é resolvido, no caso lá da rede do Bitcoin, com esse modelo aqui de UTXO, que eu também não vou declarar, não vou entrar muito em detalhe, mas basicamente é o seguinte: você registra todas as transações que não foram gastas. Então, é como se fosse assim, para gastar alguma coisa, você tem um saldo de 2, né, de 2,5, por exemplo, aqui, ó. Então, para gastar seus 2,5, você tem que gastar, só para mandar meio, no caso, você tem que gastar os 2,5 inteiro, como se fosse assim, você não pode gastar um pouquinho, você tem que dar meio para alguém e dar os 2 de volta para você, porque aí você cria um novo estado lá na frente que vai ser novamente gasto no futuro. Isso aqui você podem ver com mais calma depois, porque vou me ater aqui ao tempo, né? Beleza. Então, vamos entrar agora nessas aplicações descentralizadas. O que significa ser descentralizado? Hoje em dia, a gente está falando muito disso porque a gente tem essa impressão, né? O número de trilionários, sei lá, de empresas, né, que bate trilhão aí, sei lá, também os multibilionários, só vai crescendo, né? Então, parece muito que as coisas estão cada vez mais centralizadas. Hoje, a gente está aqui usando uma tecnologia também de uma empresa que está sendo bastante discutido o poder de monopólio dela, né? Tipo assim, traz muito bem, mas tem outras coisas que são questionáveis. Então, a gente se questiona também, muitas vezes, por que a gente usa tudo assim, todo tipo de tecnologia, especialmente na internet, como eu vou falar, que foi feita para ser uma coisa, né, independente dessa centralização, por que a gente tende a voltar nisso? Então, aqui tem só um contraste, né, de um grande mercado na esquerda e um mercado completamente, mercado de rua, né, ou seja, que, na minha visão, traz muito isso da descentralização. Cada um pega lá o seu item, vende, ou seja, não presta conta, às vezes, até para ninguém. Então, é uma coisa muito oposta ali, na minha visão. Então, isso é muito conectado também com a evolução da computação. Está aqui na esquerda aqui o ENIAC, né, aqueles grandes computadores, começando ali os computadores eletrônicos, e aí aquilo é o tamanho de um prédio, né? Então, ou seja, as pessoas não tinham isso. E à medida que os computadores foram se tornando mais personal computer mesmo, né? E até hoje, que chegamos aí nos smartphones, então é uma coisa, o poder de computação chegou na mão da pessoa. Então, eu vejo isso como uma descentralização também. Ou seja, o potencial de computação chegou na mão, na ponta, e você não precisa mais prestar conta para ninguém. O que você tem hoje em sua mão, um dispositivo aí um smartphone, ele tem um potencial computacional muito maior do que qualquer supercomputador do mundo aí, se você volta aí 30 anos atrás, né? Então, ou menos. Então, as coisas evoluíram muito rápido. Então, a gente tem esse potencial.
O Igor? Acho que eu não estou te escutando. Acho que o Igor caiu aí, gente. Vamos esperar ver se ele vai voltar. Da conexão de telefônica, né, que você tenha aquela conexão de ponta a ponta direto. O E a Igor, sua internet não. conexão deu uma leve caída aí. Ah, Acho que a gente é? perdeu mais ou menos um minuto aí da sua apresentação. É Se puder mesmo? só retomar o raciocínio. Beleza. Eu estava falando dos computadores, né? Isso, acho que parou quando você estava falando do poder computacional aí dos dispositivos móveis, né, dos smartphones. Beleza. Mas vocês estão vendo minha tela? Ou... Agora parou a apresentação. Se eu puder colocar de novo. Ah, caramba. Deixa eu voltar. Acho que caiu de novo, né? Porque a câmera dele travou. Vou mandar uma mensagem aqui para ele. Uma pena essa palestra. Igor? Fica refém das internets ruins. Opa, tô de Opa, volta aí. voltou, Igor. Ó, deu um Você crash caiu. loop aqui, viu? Tá vendo? Eu fui falar do Google. Ai, ai. Eles te escutaram. Não, e eu sou um cara bem paranoico com essas coisas, né? Então vamos lá. Deixa a câmera desligada, faz só a apresentação aí na Beleza. slides. Tá, joia. Vou fechar aqui minha câmera. Beleza. Então tá aqui, estão vendo meu slide, né? Sim. Tá. Então o poder computacional chegou na mão dos usuários, né? Então, antigamente, né, o que a gente fazia com o supercomputador, ele hoje pode ser feito com um dispositivo que a gente tem em mãos. Então, isso é um grande poder para a gente como usuário. E que a gente não está usando ele plenamente, na minha visão, devido ao que eu vou falar a seguir sobre a questão da cloudificação também de tudo, que é muito boa, mas também tem esse lado ruim. Então, vamos lá. A internet nasceu, então, para ser descentralizada, porque ataques, se você tem uma rede conectada ponta a ponta ali, você pode sofrer ataque muito facilmente. Então, a internet, ela roteia pacotes, né, digamos, de forma livre, assim, você não sabe nem o caminho que o pacote vai fazer, para isso, para que se algum roteador cair, se alguém atacar alguma parte dessa rede, né, você não perder a conectividade. A rede, por exemplo, do Bitcoin é feita para isso também. Na verdade, o conceito de blockchain é muito ligado a isso, ao fato de você ser livre de autoridades centrais, né, e elementos bizantinos, como eu vou falar depois. Não queria gastar a palavra, mas deixa depois. Beleza, então, os nossos dados, eles acabaram se tornando, né, o recurso mais valioso do mundo. Então, a gente, é claro que isso atrai, né, grandes empresas, né, como a gente está vendo hoje, que tem um interesse nisso, é claro, né, que é legítimo também o interesse econômico nisso, mas as regras, né, às vezes não estão muito claras, né. Às vezes a gente sabe que entrou essa regulação aí no Brasil agora, a LGPD, que é parecida ali com a GDPR europeia, né, que é muito preocupada agora com a privacidade do usuário, ou seja, com o que a gente faz com esses dados. E, assim, na minha visão particular, eu sou bem sensível a essa questão, porque eu acredito que a centralização, ela atrapalha claramente, né, a própria competição ali no mercado, né?
A gente está tendo aí vários processos internacionais agora acontecendo, essa história ainda vai desdobrar, vai ter desdobramentos aí esse ano ainda, 2020, e ano que vem, né? Sobre várias coisas que aconteceram com essas gigantes da tecnologia e que estão agora sendo questionadas, né? Se é legítimo ou não. Então, assim, nesse processo de cloudificação, os nossos dados ficam tudo na mão, né, de empresas com grandes data centers, né, tudo muito centralizado, e as empresas também. Então, assim, essa preocupação não é só de usuários, mas é uma questão também empresarial, porque imagina que você está num ramo estratégico ali de, sei lá, de busca mesmo, né, mas eu estou fazendo uma empresa de busca, e todos os meus recursos são guardados em, digamos, numa concorrente, né, meus dados lá. Então, é uma coisa meio contraditória, assim, do ponto de vista centralizar tudo e também outra coisa que a gente vê as ferramentas também são falhas. Então, a centralização, eu não vejo como ela resolver alguns problemas aí de acesso mesmo, né? Por exemplo, a operadora de cartão eventualmente cai. E aí? A rede do Bitcoin pode cair? Pode, mas é mais difícil, né? Muito mais difícil, porque ela é feita para ser resiliente a ataques, né? Então, inclusive essas notícias que eu busquei, né? Eu pesquisei no Google, inclusive, que é o Google Fora do Ar. Isso aí é uma coisa de realmente 2 dias atrás, né? Então, as coisas caem, né? E, inclusive, a gente tinha até uma brincadeira lá no grupo dos professores falando isso, né? Falando dessa... Ainda mais agora, nesse momento que a gente vive. É claro, a gente abraçou tudo quanto é ferramenta que tinha o quanto antes, né? Que é muito bom, assim, a gente é muito grato também, né? Por ter acesso a essas tecnologias e poder fazer, por exemplo, um evento desse, né? De forma remota, poder participar e interagir. E várias coisas que são até melhores do que antes, né? Talvez, né? Talvez várias dessas coisas vão até ficar, né? Assim, às vezes era difícil ter deslocamento, né, e tal, mas acontece que cai, né, eu tinha justo feito essa provocação para esse grupo, falando, e aí, e quando cair, né, e aí caiu tudo, né, caiu, né, o Classroom lá, ferramenta de aula, caiu, enfim, então o que você faz com isso? Então a gente tem que ficar preparado para esse tipo de cenário. Então, isso aqui eu já estou introduzindo esse conceito, né, de ataques, né, que é uma realidade meio paranoica, mas que é a realidade que é a base desse contexto de blockchain. Você não tem como falar de blockchain sem falar de prova de censura de autoridades centrais, então ela é feita para isso, né? Então, na visão aí, digamos, da maioria das tecnologias de blockchain, ela já é construída em cima de um backbone de uma rede peer-to-peer, ou seja, uma rede que é de máquina para máquina, se conectando e espalhando aquele conhecimento, aquela base de dados lá da blockchain, e tomando as decisões de forma descentralizada e entrando em acordos. Então, o grande lance da blockchain como é tudo feito espalhado, como é que você vai entrar em acordo? Você precisa de entrar em acordo, né? Porque senão uma pessoa, como eu falei, assim, diz que gastou tanto, outra diz que recebeu, outra diz que... E você não sabe. Então, encontrar consistência envolve... e como está tudo espalhado, né? Quando está tudo centralizado, beleza, você já tem a decisão ali, né? Por exemplo, o banco já tem seu saldo de uma forma consolidada. Ok. O seu único medo será que ele contabilizou direito? Ou será que... E se ele errar? Você vai ter recurso, né? Mas, enfim, existe toda a regulação para isso. No caso da blockchain, não existe regulação, então você tem que confiar na tecnologia em si. Então, no caso, o desafio é interessante porque você muda de um desafio jurídico para um desafio tecnológico, de você saber que o código está correto, e se ele não tiver, realmente é um problema. Se o código lá de um contrato inteligente que você escreveu não está correto, ele vai executar errado. Então, entramos também nessa questão dos contratos inteligentes, como eu falei, que é muito além de uma rede de pagamentos. Você consegue escrever qualquer tipo de coisa, por quê? Porque ele é tudo incompleto. E aí, no caso do Ethereum, que é essa rede aqui, você tem uma linguagem de programação específica para isso, que é o Solidity, e você paga, né, os custos dessa rede em gas, né? Mas isso que é também uma moeda de troca lá interna, né? Na verdade, a moeda é o Ether, né, mas você faz uma fração lá e paga cada operaçãozinha em gás. Então é isso, a rede tem custo. Por que ela tem custo? Porque, de fato, existe um custo ali. Existe um custo de armazenamento, que isso aí hoje tem terabytes de espaço. Existe o custo das máquinas que estão ali trabalhando para manter a segurança da rede, né, minerando. Recentemente, agora o Ethereum está experimentando um modelo novo que não precisa mais de mineração. Mas até então, a versão vigente precisa de mineração gastando muita energia e isso é caro.
Mas isso permitiu o surgimento de dApps, que são aplicações descentralizadas. Então, é o conceito de você programar uma coisa que vai ser executado não por uma entidade central, não, você não vai botar na AWS, não vai botar na nuvem para executar em uma máquina. Você vai pulverizar isso, que vai executar, você não sabe onde, você tem a garantia de corretude daquilo. Então, essas aplicações centralizadas, a gente chama também muito de smart contract. Os parceiros, então, podem, como eu falei, usar essa infraestrutura descentralizada, né, e os resultados podem ser verificados. E o destaque que eu estou dando aqui é uma coisa que ainda vai crescer muito, que é o uso de identidade digital descentralizada, ou seja, você ser dono da sua própria identidade digital. Hoje, a nossa identidade, ela é gerenciada ou por governos, ou por entes aí, sei lá, do governo também, ou a nossa, mas no caso, a identidade que não é digital, né? Agora, a nossa identidade digital, no fim, ela está em grandes silos de informação, que é, por exemplo, o próprio Google, o Facebook, que são os autenticadores aí, quando você loga com o Google, loga com o Facebook, então, ou seja, eles são donos da nossa identidade. E acontece, infelizmente, de pessoas perderem a identidade delas. Então, por exemplo, a pessoa é hackeada e perde a conta do Instagram, perde não sei o quê, perde seguidores. Isso acontece. Por quê? Porque a pessoa não é dona da própria identidade, ou seja, ou ela é dona, mas a segurança é uma senha, que é uma coisa muito fraca. Então, dando ênfase que esse é o tipo de aplicação que vai crescer muito ainda, que é descentralizado de natureza, mas exige também que as pessoas entendam a tecnologia, entendam os riscos, né? Porque aí você pode, de fato, perder também sua identidade e ninguém vai recuperar, porque a identidade é sua, né? Mas isso pode servir para registrar bens, registrar diploma, como a gente vê hoje no Brasil, que é um país, né, muito, digamos, burocrático aí nessas coisas, tudo é papel, registro, né? Pode ajudar muita gente a, talvez, pelo menos sair dessa papelada para virar digital, né? E facilitar isso. E aí, um exemplo de um registro de uma coisa digital que é descentralizado é o CryptoGato. Não sei se vocês conhecem esse jogo CryptoKitties, que foi lançado em 2017 no Ethereum, que ele tem um contrato inteligente em que você tem um gato. Em vez de ser um token, um asset numérico, você tem um gato. Esse gato é um gato único, é um gato aleatório lá que você tem, e assim, ele tem uma representação visual daquele gato, e esse gato é seu. Então, assim, é um jogo, inclusive existe um comércio de criptogatos, que é claro, isso é interessante, que assim, você faz o bem, né, e a partir do momento que você tem a posse, você tem a capacidade de trocar de uma forma segura, surge um monte de coisa disso. É impressionante o que as pessoas fazem, né, com essas coisas. Então, ele não é um Tamagotchi, cortou aqui um pouco, mas mas é parecido com o Tamagotchi, né? Aquele conceito lá para quem lembra, lá lançado em 96 e relançado em 2017, um dispositivo, né, que você tem um bichinho ali digital que você cuida e ele é seu, mas ele é seu fisicamente porque ele está fisicamente na sua mão. O CryptoGato, ele é seu, ele está na blockchain, mas você é o único que tem acesso a ele. Então, é um pouco diferente, mas é até parecido, né? Então, existem hoje vários tipos de blockchain. Blockchain pública, como eu estou falando dessas todas aí, existem também privadas, ou seja, porque já existem empresas que se interessaram em fazer controle interno, né, digamos, de fluxo de cadeia produtiva, e aí ela faz uma blockchain interna ou de consórcio entre várias empresas, que foge um pouco aquele escopo original da blockchain, mas é útil para as pessoas. Contexto também bancário, né? Por exemplo, teve bancos italianos que usaram o blockchain para fazer a TED deles, né? A interconectividade entre bancos, que não tinha. E aí foi surgindo. Hoje, blockchain é o mundo, né? Não é só Bitcoin, claro, tem milhares aí de tecnologias. Então, estou falando muito aqui Bitcoin, Neo, que são as que eu conheço mais, né? Mas são muito fortes também, e o Ethereum. Então, agora eu vou entrar um pouco mais sobre essa questão do Proof of Work, ataques, né? E ataques de quem? Quando a gente fala de ataque, então, chegamos aqui nos generais bizantinos, né? Ainda bem que chegamos nele. Então, quem são esses bizantinos? Então, esse nome bizantino veio desse artigo do Leslie Lamport, em 82, que é o problema dos generais bizantinos, que é o problema de generais, né, que querem atacar, né, um adversário aqui, né, de forma conjunta. Eles têm que atacar junto, né, e eles têm que entrar num acordo, assim, num acordo remoto, tem que mandar mensagens e mensageiros de um para o outro para coordenar um ataque, falar, amanhã vamos atacar às 6 da tarde. Só que o que pode acontecer? Pode ser que tem traidores ali, que são os bizantinos, né, são as entidades não confiáveis.
Aí o cara pode te falar assim, vamos sim, vamos junto. Aí chega na hora, o cara não vai. E você não sabe quem é. E aí isso pode descoordenar seu ataque e te atrapalhar. Então, também tem um outro problema aqui envolvido, como é que você toma a decisão dessa maneira, né? E dos mensageiros também, que podem se atrasar, podem ser perdidos, que também complica mais ainda o problema. E a blockchain, ela é muito ligada a isso, porque por operar em uma rede peer-to-peer, que você não tem controle sobre ela, e você também não pode confiar plenamente nos outros parceiros, né? Como é que você toma a decisão? Então, estou propondo aqui mais um outro problema, né? Mais prático, né? Imagina que você tem que tomar uma decisão muito importante aí com a ajuda de amigos. E está chovendo muito. Você quer chamar os amigos na sua casa para tomar uma decisão, seus amigos podem se atrasar por causa da chuva, ou eles podem até faltar. E você sabe que no máximo 2 amigos seus são bizantinos, ou seja, no máximo 2 são não confiáveis. Você não sabe quais, né? Quantas pessoas, quantos amigos você tem que chamar para tomar uma decisão de uma forma confiável, né? E como é que você escolheria, como é que você tomaria essa decisão? Com base, por exemplo, em voto. Imagina que você sabe que no máximo 2 são bizantinos. Se você só chama um, ele vai na sua casa, você quer saber, sei lá, eu vou ou não vou casar com alguém, sei lá, vou pedir alguém namoro, sim ou não? Ele vai falar assim, sim, vai na fé, é muito bom. Aí ele é o bizantino, né? Ele mentiu para você. Então você não pode confiar em um. Mas e se você chamar 2? Tá, mas se os 2 mentirem? Porque os 2 podem ser os bizantinos, né? E se você chamar 3? Aí 3, pode ser que 2 falem uma coisa e um fale outra coisa, né? E aí? Você vai confiar nos 2? Vai confiar no 1? E se você chamar 4? Aí pode ficar um impasse, né? 2 e 2. E se você chamar 5? Aí você chama 5, só chega 3, porque 2 faltaram, 2 pode ser os bizantinos. Ou seja, quantas pessoas você tem que chamar para ter confiança nessa decisão? Isso é um problema que não é trivial, mas que então essa solução foi dada por Leslie Lamport mesmo, né, e o grupo dele. Então, no fim, a gente precisa de 3F mais 1, quando você tem essa desconfiança total. E o que é esse 3F mais 1? F são os bizantinos, são os nós que podem falhar, né, os elementos que podem falhar. Então, naquele exemplo nosso, como a gente tinha 2 que pode falhar, a gente precisaria de 3F mais 1, que são 3 vezes 2 mais 1, que são 7. Com 7, a gente consegue tomar a decisão, por quê? Porque se os F falharem, se os 2 desaparecerem, a gente ainda consegue tomar uma decisão majoritária entre os outros participantes, os 2F mais 1 que faltaram, que dá mais ou menos 66%. E isso deu base para um algoritmo que foi muito mais, teve um espaço de tempo aí, né? Foi em 99, esse algoritmo muito legal da Miguel Castro e Bárbara Liskov, que é o PBFT, que é um algoritmo que consegue tomar esse tipo de decisão de forma prática, levando em conta que os elementos podem faltar, podem falhar, podem desaparecer, ou podem se atrasar, e você tem mecanismo para ir, digamos assim, não tenho tempo ainda, então duplica esse tempo, sei lá, espera um pouco mais. Então ele tem esse conceito assim, parcialmente síncrono, que eu também não vou entrar aqui, mas é uma coisa interessante, que esse algoritmo deu a base, em 99, né, foi a justa base do algoritmo da rede da Neo Blockchain, que é uma rede que eu trabalho bastante, que é inclusive uma empresa chinesa, fundada por Daron Fei e Eric Jiang, e permite também fazer contratos inteligentes Turing completos, assim como o Ethereum, e usa esse PBFT, na verdade uma versão dele que é o DBFT, que é o Delegated BFT, em que você tem elementos de consenso nessa rede e as pessoas escolhem esses elementos. Então, para evitar minerar, você vota. Então, você vota nos elementos que você considera confiável e esses elementos vão tomar a decisão por você. Então, você não precisa mais minerar. Então, esse é um grande ganho. Você não precisa jogar fora energia elétrica e competir para ter um estado global, porque agora você consegue entrar num acordo. Então, na rede atual do NEO, existem 7 nós de consenso global, que estão por aí, a gente não sabe onde, mas eles estão conectados numa rede peer-to-peer, e a cada 20 segundos, 15 segundos, você toma uma decisão. E essa decisão ela é de comum acordo pela supermaioria ali daqueles nós de consenso, e você garante que para 7, né, no caso 2, podem falhar simultaneamente. Né? Podem ou mentir, pode falar que, fulano, né, o saldo dele não é esse e tal, mas não vai passar, porque você tem a supermaioria ali de nós corretos. Então, essa é a ideia.
Então, tem umas figurinhas aqui, que eu vou passar brevemente, né, mas vocês podem ver com mais calma, tem também os links aqui embaixo, né, como é que funciona a rede. Então, esses nós verdinhos são os nós de consenso, os nós azuis são os nós de peer-to-peer normal, né, e esses nós vermelhos são nós da rede que você se conecta. Então, você quer mandar uma transação de pagamento ou de execução de um criptogato, sei lá, qualquer coisa, e ela vai ser propagada pela rede, de uma forma totalmente autônoma, e em algum momento vai chegar naqueles nós de consenso, aqueles nós de consenso vão propor um novo bloco, vão agregar as transações de tempos em tempos, e esse bloco vai ser validado pelos outros validadores aí da rede, que vão finalmente entrar nesse acordo bizantino e te devolver a resposta. Devolver, sim, vão mandar para todo mundo e você, em algum momento, vai receber aquela resposta. Esse trabalho, inclusive, agora já entrando bastante mais técnico, né? Recentemente, meu grupo de pesquisa, a gente publicou um trabalho que modela matematicamente esse conceito de PBFT e DBFT, né? E publicamos, tem aqui o link, né, numa revista aberta, e mostra ali passo a passo como que, não vai, é claro que eu não vou entrar em detalhes, mas esse diagrama bonitinho aqui, eu acho ele lindo, mostra como que essas máquinas, no caso 4 máquinas, estão interagindo, estão mentindo uma para a outra, e mesmo assim elas conseguem chegar num acordo em várias fases. Então, cada cor aqui é uma fase. Então, esse processo vai levando várias fases, e no final você tem a garantia de que mesmo com F mentirosos, você vai ter o acordo resolvido, dado que os outros estão vivos e conseguiram responder dentro do tempo esperado. Chegamos, então, na parte final aqui. Então, o Bitcoin, ali, blockchain, toda essa tecnologia é considerada the trust machine, ou seja, é um elemento que faltava na nossa economia como uma peça tecnológica para a confiança, para a automatização da confiança, para a formalização da confiança. Então, você tem essa parte de confiança da infraestrutura resolvida, então os participantes já entram, e é tudo muito claro, ou seja, você pode fazer um contrato real na blockchain, não só um contrato inteligente, mas você pode botar regras de um contrato que, sei lá, se você no seu país ou na sua jurisdição você tiver conseguir fazer isso valer juridicamente, que já está acontecendo em vários lugares do mundo, se você dá o poder, de fato, real, né? Porque existe o consenso real, né? Assim, existe a blockchain, mas existe o nosso consenso do mundo, que a gente acha que aquilo é importante, que a gente acha que aquilo é legítimo, que a tecnologia funciona, não só pelas técnicas criptográficas, pelas técnicas de consenso. Então, esse é o consenso mais importante, que é a gente escolher usar aquilo, escolher que talvez isso seja mais importante do que tomar uma decisão arbitrária, deixar aquilo na mão de uma grande empresa ou um conglomerado de empresas. Não estou dizendo que grandes empresas, é claro, sempre vai existir na minha visão, e eu acho, inclusive, que vai ser cada vez mais macro mesmo, cada vez vai ter empresas maiores e maiores e maiores. Eu não acho que isso aí vai andar para trás nesse sentido, mas eu acho que tem muita coisa que hoje a gente faz, assim, que a gente depende, né? A gente está centralizando coisas que não precisavam ser centralizadas. Um exemplo disso é na própria internet, ali, o DNS, né, que é um protocolo de resolução de nome, quando você digita lá o Google ou qualquer coisa lá na barra de busca, é o DNS que resolve isso. Ele é um protocolo descentralizado de natureza, ou seja, o nome não está... Quer dizer, existe um consórcio lá que cuida dos nomes, né? Mas, assim, hoje o que a gente faz, muitas vezes, é configurar o nosso DNS para ir em um DNS central, por exemplo, do próprio Google mesmo, ou de outra empresa. Então, isso, de certa forma, estraga um pouco a natureza ali descentralizada dos nomes, porque você imagina, assim, da resolução de nomes, que imagina se alguém frauda um nome desse, né? O DNS não é tão resistente, assim, a esse tipo de fraude, não existe uma prova de autenticidade ali. Então, você acaba confiando naquela entidade. E isso pode não ser muito bom. E, assim, a internet foi feita para ser resiliente a esse tipo de ataque, né? Então, a gente talvez tenha que se preocupar um pouco com isso, porque ataques piores podem acontecer, e não só ataques. Quando eu digo ataque, pode ser uma falha mesmo, né? Não quer dizer que é intencional, né? Por exemplo, o Google caiu tem 3 dias, né? E deixou muita gente na mão por um breve espaço de tempo, mas eu tenho certeza que, na minha visão, não foi intencional, claro. Mas, assim, e aí? Né? O que você faz com isso? Então, quando eu falo bizantino, é isso. Você tem esse ataque, que pode ser intencional ou não intencional, e talvez você dependa disso, né? Para fazer uma transferência ou para executar alguma coisa, para dar uma prova, não sei. Então,
A gente tem que pensar nisso. Então, se você quiser praticar, o meu grupo também de pesquisa, a gente trabalha muito, como eu falei, com a tecnologia da Neo Blockchain, e a gente desenvolveu participou do desenvolvimento, né, porque é tudo muito aberto, né, essas tecnologias blockchain, inclusive, boa parte delas estão com código lá no GitHub, que é uma coisa muito legal, mas também é muito centralizado, né, porque todo mundo está usando o GitHub, né, que a Microsoft é dona do GitHub, nada contra a Microsoft também, mas, sei lá, às vezes o Git também foi feito para ser descentralizado, né, então por que a gente tende, né, a todo mundo usar uma coisinha só? O dia que o GitHub der um crash hoje, imagina, vai ser também um Deus nos acuda. Então, mas enfim, tá tudo lá no GitHub ou em plataformas open source, né? E esse compilador online que está aqui, então, é um compilador para Neo Blockchain, que permite você programar, fazer um contrato, um Hello World aí, digamos, para executar numa blockchain, que tem uma blockchain interna de testes aqui nesse site. Então, para quem tiver curiosidade, isso já é para programadores mesmo, né? Podem clicar aí depois e brincar, né? Você pode compilar esse código em linguagens C#, Python, linguagens comuns, né? E acho que alguém começou a fazer uma obra aqui também, não sei se vocês estão ouvindo. Mas acontece, né? Realidade home office. Mas, então vocês podem brincar com isso, existe uma rede privada compartilhada, significa que você não vai gastar dinheiro, nesse primeiro momento, dinheiro, digo assim, tokens da rede, né? Porque, como eu falei, tudo custa, né? Mas você pode experimentar, gastar, né, à vontade, aquilo ali, porque o dinheiro volta, né, digamos, os tokens voltam ali, desse ambiente. Mas se você, de fato, quiser fazer uma coisa séria, você consegue, dali mesmo, ali, já ter o conhecimento de como que funciona, fazer um contrato inteligente para uma rede real. Então, para trocar ali, inclusive tem uma caixinha lá no site que você pode trocar da Private Net para a Mainnet, que seria a rede pública, e é para valer mesmo, né? Você teria que ter o token, né, para poder fazer o deploy desse contrato, desse código, né, numa rede, e você pode fazer, sei lá, o que você quiser. Você pode fazer, tem gente que faz um exemplo que eu gosto de dar de contrato inteligente, que é uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, jogo, né, poker, por exemplo. Existe jogo de poker hoje descentralizado. Por que descentralizado? Porque imagina o seguinte, você vai jogar um jogo de poker né, na internet, e você vai jogar valendo dinheiro, né? E aí é uma coisa mais séria, né? Então você vai jogar numa plataforma X aí qualquer aí, famosa. E aí você está participando de um campeonato, imagina, e quem gerencia o poker é o site. Então você confia no site, você confia no back-end do site, você confia em tudo do site. E você está na final contra alguém que você não conhece, um anônimo, sei lá, valendo muito dinheiro, e aí você depende de uma carta tal, né? A probabilidade é muito baixa, sei lá, e aí, sei lá, aquela carta sai, né? E sai para o adversário, você perde, né? Digamos assim. E aí você perdeu por quê? Porque você deu azar, um azar muito, muito, muito raro, ou você perdeu porque você está jogando contra o dono do site. E o cara tá lá, né? Beleza, né? Eu posso mexer com o random, porque o random é dele. Então ele pode escolher a carta. Então, é uma coisa assim que a gente não tem como saber, porque não existe a prova de corretude daquilo. E assim, na blockchain, então tem pessoas que fazem, por exemplo, poker descentralizado. Então você troca ali aquela confiança do site, né, para o código. Então, assim, ainda existe uma confiança, mas a confiança na corretude daquele código. Será que aquele código tem algum tipo de falha que permite que alguém burle? Acontece, entendeu? Acontece, a pessoa faz uma aplicação descentralizada, que é imutável, está lá na rede, e só depois de 1 ano, 2 anos, alguém descobre lá uma falha, e aí? Aí o cara, sei lá, ganha todos os jogos. Então, você tem que também se preocupar com isso, né? Ou seja, qual é a contingência para isso? Existem mecanismos aí de correção de código, mas se você pode corrigir um código, será que isso não fere, né, digamos, a imutabilidade ali, né? Porque você pode prever no seu código a possibilidade de atualizar o código, né? Pode deixar uma funçãozinha lá para isso. Mas e aí? Quem vai poder atualizar o código? Em que circunstância? Você vai fazer uma votação de todos os participantes para ver se o código merece ser atualizado? Você vai todo mundo verificar? Então, ou seja, é a confiança, né? A confiança desse consenso do mundo real que controla essa plataforma. Mas, de toda forma, eu já vejo isso como um avanço, porque pelo menos você esclarece quem são os participantes, qual é o código, o que está sendo feito. Então, não existe ali uma mineração de dados escondida, né? Porque está tudo às claras, né?
Então, eu acho muito legal e eu acho que abre possibilidade de novos nichos aí de negócios, né? Inclusive está aqui o logo, né, o logo dessa comunidade. E é isso, acho que faltam, né, 10 minutinhos para terminar o prazo. Queria aí perguntas. Muito obrigado aí pela oportunidade. Oi, Igor, a gente que agradece, cara. Foi excelente a apresentação. A gente teve só um momento aí que sua internet caiu, mas faz parte, né? A gente está nesse momento único aí de excepcionalidade e a gente entende com certeza todos esses probleminhas que acontecem. Eu vou pegar aqui uma pergunta do chat, depois eu abro aí para o Carlos, que levantou a mão, ele quer fazer uma pergunta. Acredito que ele vai até abrir o áudio. Mas deixa eu fazer a pergunta do Rafael aqui, que foi anterior. Igor, parabéns pela sua apresentação. Tenho interesse em estudar a estrutura das redes e gostaria de saber se os dados das redes das moedas digitais são abertos. Aí tem outra pergunta, você pode responder essa, depois eu faço a outra. Beleza. Obrigado, Rafael, pela pergunta. Realmente, assim, isso é uma pergunta muito boa, porque no caso da blockchain, tem algumas coisas que são que eu gosto de desmistificar, né? Uma coisa que é muito falada por aí, que para mim não faz o menor sentido, é que, tipo assim, Bitcoin, blockchain é coisa de... como se fosse assim, é coisa da Dark Web, né? Coisa da Deep Web, é uma coisa que ninguém sabe, é uma coisa que é muito oculta, mas é o contrário disso, né? Então, assim, a blockchain, ela é a coisa mais transparente que existe, não existe nada mais transparente que a blockchain. Então, se você tem um saldo, agora falando especificamente do Bitcoin, se você tem um saldo lá, todo mundo sabe qual é o saldo. Agora, o que ninguém sabe? Ninguém sabe quem é o dono daquela carteira, porque no fim não existe conceito de pessoa, porque esse conceito de pessoa, de identidade, ele não é simples. Então, ou seja, saber quem é um problema que é um dos problemas mais difíceis aí. Como eu falei, a gente ainda está para resolver aí, né, ter boas formas de ter uma identidade digital descentralizada, né, ou identidade digital qualquer, que seja a prova de, como eu falei assim, no caso do Instagram, alguém roubar a conta de alguém, e aí, como é que você prova que a conta era sua, né? Então, ou seja, é um problema de identidade. Então, o Bitcoin, ele não se propõe a resolver problema de identidade. Então, o que acontece é que alguém gera uma chave criptográfica qualquer, segundo aquela curva elíptica que eu falei lá no slide que eu pulei, né? Mas podemos ver com mais calma. Então, ou seja, um número, você gera um número aleatório, gigantesco, né? Com 256 bits, que ninguém vai ter o outro igual. E aí você não mostra esse número é seu, sua chave privada, e você publica lá na blockchain só a sua chave pública, e alguém, sei lá, faz uma transferência para aquela sua chave pública. Beleza, então todo mundo sabe que aquela chave pública tal tem certo saldo. Então isso é público, é transparente, mas ninguém sabe quem é. Agora, existe uma outra coisa que é interessante ali no ponto do Rafael, que de fato existem outras blockchains, que não é o Bitcoin. Existe, por exemplo, o Monero, existe o Zcash, que tem mecanismos muito legais, bem sofisticados, para esconder, inclusive, o saldo. Então, aí sim, você tem uma rede em que você não sabe quem tem, você não sabe nem quem tem quanto e nem nada. Então, ou seja, você tem uma transferência, você não sabe a magnitude daquela transferência, e é uma coisa muito interessante saber, isso também é muito útil, voltando ao conceito da identidade digital descentralizada, que você pode, por exemplo, querer entrar numa balada, quero comprar uma bebida alcoólica, sei lá, e você quer provar, então o que a pessoa vai te pedir? Quero que você prove que você tem 18 anos. Beleza. Então ele quer saber se você tem 18 anos. Ele não quer saber se você nasceu, seu signo, ele não quer saber o dia que você nasceu. Ele quer saber se você tem idade. Então existem técnicas que é parecida com Monero, Zcash da vida, que você pode usar para provar para alguém que você tem 18 anos, sem expor a sua data de nascimento. Isso é uma coisa muito legal. Isso é uma coisa que preserva a sua identidade, a sua privacidade, né? Então, é uma aplicação, digamos assim, o que eu acho muito legal no blockchain é isso, que surgem coisas super sofisticadas para resolver um problema ali que tem, geralmente de ordem econômica, né, de interesse econômico, mas que aquilo ali também pode ser extrapolado para coisas que acabam beneficiando a gente, né? No caso, por exemplo, da privacidade. Então, no caso do Monero, voltando assim, ele tem, da minha forma de ver, mais desafios, digamos, legais, né, nos países, porque ela é realmente ali, ele é tudo oculto mesmo, né? A blockchain, ou seja, ela só registra coisas encriptadas que ninguém consegue ler.
Mas não é o caso, por exemplo, do Bitcoin, não é o caso do Neo, não é o caso do Ethereum, né? Então, é isso. E ainda falta, por exemplo, assim, no caso de contratos inteligentes, é mais complicado ainda fazer isso aí, como o Rafael falou, de criptografia, no caso, criptografia homomórfica, ok, mas computação homomórfica de uma forma geral, ou seja, executar o contrato sem saber o quê. Ou seja, eu estou executando um jogo de pôquer sem saber nem o que eu estou executando. Então, existe isso, você pode fazer isso para soma, para multiplicação ali, mas já vai ficando muito difícil. Então, assim, fazer as operações mesmo muito básicas. Então, a gente ainda está para ter avanços tecnológicos aí, científicos, para permitir a gente fazer, digamos, fazer o contrato inteligente completo ali, né, de um jogo, sei lá, e ser computado sem a pessoa nem saber o que ela está computando. Mas hoje esse é mais ou menos o estado da arte, né? Para criptografia homomórfica já dá para fazer isso, pelo menos você esconder o saldo na transação. Obrigado, Igor. Vou passar a palavra para o Carlos, aí, ele quer fazer uma pergunta. Bom dia, Igor. Excelente palestra, muito bom, tema muito atual. Obrigado. A dúvida foi meio que respondida um pouco. Minha dúvida é que em relação à segurança, porque a gente ouve muitos casos aí de roubos de carteira, de Bitcoin, de Ethereum também. Como é que está a segurança? Você acha que ainda é perigoso? Não sei se é o foco, não é muito foco do seu trabalho, sei, mas como é que está essa pesquisa nessa área aí? E depois também eu queria saber se o Bitcoin e o Ethereum vai triplicar de valor. Sempre tem essa pergunta. Eu até deixo um slide ali guardadinho. Não, mas nem vou botar ele. Mas então, nessa questão que você falou da segurança, eu acho que é bem pertinente, sim, porque, inclusive, uma das coisas que eu tento fazer, assim, como pesquisador, assim, da área e também como cidadão mesmo, assim, eu acho que é muito importante as pessoas saberem, especialmente, o que elas... né, as limitações daquilo, né? Quando você é dono da carteira, ou seja, a descentralização, ela também traz responsabilidades, né? Então, ou seja, você é dono do seu fundo você mesmo. Então, não tem ninguém ali que vai interceder por você, nem mesmo se você perder tudo no sentido, assim, você transferiu, digamos, para um fundo perdido, né? Você ia transferir para A, você mandou para B, não era a pessoa, e agora? E agora não, é irreversível aquilo, porque... no caso, né, do Bitcoin é irreversível. Existem blockchains que têm mecanismos ali que permitem... Porque, na realidade, isso também é parte do contrato, né? O Bitcoin, ele é uma rede muito popular porque ela é muito simples, no sentido, assim, ela tem um foco muito explícito. Ela lida ali com valor e só aquilo. Então, assim, ela não te permite fazer programações mais elaboradas, assim, não permite loop, ela não é Turing completa, né? De propósito. Por quê? Porque ela não quer se envolver em algumas coisas. Então, ela... de certa maneira, isso é bem visto. Muita gente achava, o Bitcoin vai acabar a hora que surgiu o Ethereum, surgiu outros, porque são mais avançadas, né? Tem o Zcash, Monero, são avançadíssimas, mas o Bitcoin continua ali forte porque ele faz muito bem aquilo que ele se propõe a fazer, que é fazer uma troca, e se você autorizou ali aquela troca, está autorizado, então, nesse sentido, se a pessoa for hackeada, se ela pegar a carteira dela, a senha dela, a chave privada, colocar no Google Drive, que nem já aconteceu, aí, por fim, ela guardou na nuvem, né, e alguém, por acaso, acessou a nuvem e pegou aquilo, então é irreversível. E, assim, isso gera também outros problemas, né, que eu fico pensando, assim, às vezes, sei lá, né, assim, quando a polícia apreender, assim, tudo que você faz, né, no mundo tem... Quando chega no mundo jurídico, você fica imaginando, né, o que vai acontecer no casos futuros, né? Sei lá, o cara apreende Bitcoin de alguém, né? Como é que você vai aprender Bitcoin, sei lá, né? Porque, entendeu? O policial, se ele tem acesso à chave privada, como é que ele vai guardar aquilo? E se aquilo depois sumir? Sei lá. Então, assim, tem coisas que são complicadas mesmo. Então, assim, mas a regra do token de transferência é um contrato inteligente. A gente pode ver assim. Então, você pode ter regras, já falando agora mais para a rede do Neo ali, rede do Ethereum, que são programáveis de uma forma mais profunda, você pode fazer regras. Por exemplo, assim, mesmo no Bitcoin, você pode fazer uma regra que é muito útil, muita gente usa, que é a multisig. Você pode dizer que a posse do token não é só uma assinatura. São várias assinaturas e, geralmente, as pessoas fazem muito assinatura 2, 3. Então, por exemplo, você cria 3 assinaturas e você, para autorizar um fundo, você tem que ter 2 delas. Então, isso já
é bastante avançado, porque você pode ter uma senha, sei lá, no seu Google Drive, sei lá se você confia no Google Drive, você pode ter outra guardada na gaveta, você pode ter outra lá com sua família, não sei onde. Então, se você acontecer de perder uma, beleza, você ainda tem duas, e com aquilo você pode mandar para um outro endereço, né, que é novamente uma nova multisig, renova aquilo. Então, isso é uma técnica que você pode usar. Existem também aquelas hardware ledgers, que são tipo um pendrive, que você guarda a sua chave criptográfica ali e você tem a garantia de que aquilo não vai vazar. Então, aquilo é feito para ser blindado, né? Então, assim, ninguém consegue roubar a sua chave. Aquilo só serve para assinar. Então, nem você consegue ter acesso à chave. Então, existem esse tipo de coisa, né, que você pode fazer para se precaver. Mas a pessoa tem que saber que realmente tem que estar muito consciente, né? Assim, existem as exchanges, né, por exemplo, que elas também guardam o fundo das pessoas. Eu acho que isso tira um pouco o propósito da blockchain, porque você deixa de guardar o fundo com você delega de novo a guardar aquilo no exchange. Mas tem gente tem pessoas que se sentem confortáveis com isso, que confia mais na segurança da exchange do que nela própria. Mas a exchange pode ser hackeada, pode também perder tudo, e acontece, tem muito caso. E se ela for hackeada e perder tudo, ela também não vai recuperar, porque os bitcoins vão para não sei onde, e ela só vai dizer, foi hackeada, pronto, acabou. Então, as pessoas têm que saber que nessa perspectiva monetária da coisa, tem muito risco envolvido. Então, tem que saber lidar com isso. Mas são riscos que são contornáveis com base nessas técnicas que eu falei. Obrigado, Igor. Excelente, Igor. A gente sabe aí que o assunto é bem extenso, né? Bem denso e de certa maneira, até complexo, mas eu acho que você conseguiu dar uma ideia geral de como funcionam aí as moedas Bitcoin, enfim, e especialmente a parte dos conceitos de blockchain. A gente finalizou o nosso tempo, a gente não tem, infelizmente, mais tempo para fazer perguntas. Eu vou só fazer aquela pergunta final para a gente finalizar com chave de ouro. A gente quer saber aí quantos bitcoins você tem, Igor. Não, aí vai ter que descobrir lá nos hashes, lá, vai ter que sair catando. Excelente, cara, muito obrigado. Aí a comissão da semana agradece demais, o pessoal, a comunidade em si agradece demais a sua participação, e a gente espera isso, o seu retorno em breve nas próximas semanas, tá bom? Ano que vem Beleza. Você tá aí de novo com a gente. Obrigado, viu? Nada, a gente que agradece. Vou interromper a gravação aqui. Obrigado, gente. Depois a gente tem mais uma palestra. Eu vou deixar aqui o link no chat para quem se interessar. A próxima palestra é agora às 10 horas, Desafios da Computação Forense na Elucidação dos Crimes Cibernéticos. Eu vou colocar aqui no chat o link.